Para começar. Você mencionou o celular para eu estar no seu celular todo dizendo. Eu só ligo no microfone. Por isso que não sou chamado do copeiro, do Michel. Boa tarde, amigos ouvintes. Este é o nosso primeiro podcast da plenária dos Conselhos Comunitários. Esperamos que pelo menos de 15 em 15 dias façamos um outro podcast. A finalidade é trazer a todos as atividades e os projetos das três instituições que são a base da sociedade civil organizada de Itaguaí. Refiro-me à plenária dos Conselhos Comunitários, a Academia Itaguaense de Letras e a Cooperativa de Artesãos Caminhaque de nosso município. Hoje temos aqui, ao todo somos 4 pessoas. Aqui do meu lado direito está Maria da Conceição, escritora, professora de espanhol, membro da cooperativa e da Academia de Letras. Aqui ao meu lado esquerdo está o Leandro Akira, professor de educação física, poeta, já com algumas poesias para entrar na nossa próxima antologia da nossa Academia de Letras. Mais à esquerda, Antônio José, vice-presidente da Academia de Letras e membro atuante da plenária dos Conselhos Comunitários também. E eu representando também a plenária e a Academia de Letras e fazendo parte também da cooperativa. Como vocês veem, essas 3 instituições estão bem representadas aqui. Nós queremos trazer a vocês assuntos do momento, assuntos que interessam, o porquê da nossa existência, o porquê de estarmos aqui hoje. Eu queria começar dando a palavra aqui para essa apresentação do Antônio José, pela Academia de Letras e pela plenária. Antônio, por favor, sua palavra. Olá, pessoal. Eu sou Antônio José, membro fundador, escritor acadêmico da AEL, também considerado companhia literária. Meu patrono é Monteiro Lobato. É um prazer imenso participar dessa live aqui com o nosso presidente, Dr. Pedro Lodge, membro fundador também da academia, e com nosso membro fundador também, né, que é a Dona Conceição, escritora, poetisa, e nosso amigo colaborador, Leandro Akira. Muito bem. Vamos dar a palavra aí para a professora Maria da Conceição. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, minha boa tarde, e dizer que me sinto muito honrada, muito orgulhosa de pertencer à Academia Itaguaense de Letras. E agradecer também essa oportunidade, né, que não é sempre que se encontra uma oportunidade de fazer parte de uma academia. Muito bem. Professora, é um prazer estar aqui conosco. José Antônio, é um prazer também. E queria agora ouvir Leandro, famoso Akira, professor de educação física, poeta, colaborador ativo da plenária e da academia e também da cooperativa. Leandro, com a palavra. Bom dia para todos, é um grande prazer, né? É uma honra, um simples pecador, estar no meio de pessoas tão ilustres. E, claro, né, a integridade para que a gente possa fazer parte de qualquer instituição que tenha uma visão de desenvolver políticas públicas sociais na nossa sociedade, seja por meio de definir direitos, empreendimento e também levar a cultura muitas vezes aonde não chega. Então, é um grande prazer estar fazendo parte de instituições como uma Folha e também estar hoje fazendo aqui junto com você no podcast, para que a gente possa levar mais e mais informações para todos. Pois é, assim estão apresentados os 3, eu, Pedro Lodge, presidente da Academia de Letras e da Academia Brasileira, Academia Itaguaense de Letras, eu me confundi agora, viu? É isso aí, em podcast acontece essas coisas, né? E da plenária dos Conselhos Comunitários, né? E, sem mais delongas, vamos àquilo que nos interessa realmente. Por que estamos aqui hoje? Como vocês sabem, a sociedade brasileira em si, pela nossa Constituição, é formada por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Se esses 3 poderes funcionassem magnificamente bem, o que aconteceria? Nós, o povo, somos o poder máximo, daríamos poder a nossos representantes,
para que eles criassem políticas públicas que atendessem a todos e a cada um de nós em particular. Se isso funcionasse nos 3 estágios, municipais, estaduais e federal, legislativo, executivo, judiciário, não precisaria de cooperativa, não precisaria de academia de letras, não precisaria de ONG, não precisaria de plenária, de associação de moradores, não precisaria de nada disso, porque tudo isso está previsto na Constituição, tudo isso está previsto nos 3 poderes independentes, orgânicos, que compreendem todas as necessidades da existência, da vivência de nossa sociedade. Mas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nunca funciona como deveria funcionar. Daí a sociedade a precisar criar sindicatos, cooperativas, associações, academias de letras e tudo mais para que os direitos fundamentais dos cidadãos possam ser exercidos. E foi assim que surgiu, em 2007, a plenária dos Conselhos Comunitários Urbanos e Rurais de Itaguaí. Surgiu com 9 conselhos de bairro que estavam preocupados com o fato de que o grande índice de desemprego, né, no Brasil era a falta de formação profissional das pessoas. Então, nosso primeiro trabalho foi ser todo voltado para dar profissão às pessoas. E nosso primeiro lançamento foi trabalhar com turismo, monitores de turismo, camareiros, garçons, garçonetes. Temos cursos inéditos que empregaram esses cursos centenas e centenas de pessoas. De lá para cá não paramos mais, né? E a plenária continua com seus cursos. Da plenária saiu a cooperativa, que era um departamento nosso, e saiu agora recentemente a Academia Itaguense de Letras. Então, está lançada aqui a ideia do que é realmente a sociedade civil organizada. É uma luta constante. Então, eu queria agora trazer para a conversa os meus amigos aqui da mesa, né? A primeira instituição que nós criamos, proveniente da plenária, foi a Cooperativa dos Artesãos. Tem aqui a Conceição, que além de fazer parte das 2 instituições, trabalha também na cooperativa, e os demais que participam ativamente em todos esses setores. A cooperativa está dando voz e vez ao artesão. É o grande artista popular que é ignorado, né? Ele é um artista realmente, o artesanato é uma arte multimilenar, surgiu nas cavernas quando os homens fizeram as primeiras facas de pedra, utensílios de cozinha, roupas, e de lá para cá não parou mais de crescer. E nós temos a nossa cooperativa fazendo exposições mensais, 2 por mês. Conceição, você já participou de algumas exposições no Calçadão. O que você fala para aí? O que você vê nessas exposições? Com certeza, um futuro promissor. Muito bom. As cooperativas, os artesãos, além de ser uma comunidade para o progresso, também é um veículo que nos leva a se interar uns com as outras, né? Conhecendo outras pessoas, diversificando o conhecimento. E isso é muito bom, é muito vantajoso. Queria ouvir agora o Anthony, que é um dos fundadores conosco da Academia Itaguense de Letras, que tem como nome de fantasia Confraria Literária. Anthony, fala um pouco da academia para a gente. A Academia Itaguense de Letras, ela surgiu com o nome de Confraria Literária, que foi um bate-papo que eu e o Dr. Pedro tivemos formalmente, né, a respeito da situação, né, como ele sempre fala que o número per capita de pessoas que leem no Brasil, né, você sempre fala que é deficiente. Né? E a gente, com essa preocupação, a gente formalmente teve a ideia de criar a Confraria Literária para reunir todos os escritores de Itaguaí e, como ele falou, em relação à outra instituição, a plenária, né? Dar voz a esses escritores e mostrar nosso trabalho, incentivar a literatura, incentivar a leitura dos munícipes, também fazendo parceria com a Caminhada nas exposições que nós temos no Calçadão uma vez por mês, de 9 às 18 horas. Então aí a gente expõe nossos livros, a gente declama poesias, a gente tem contação de histórias e contamos com a participação de todos os escritores acadêmicos ali nessa ocasião, né, que é para a gente poder
divulgar mais, para a gente poder despertar mais o interesse do cidadão em relação à leitura. Anthony, cada membro da academia tem um patrono, é um escritor falecido há mais de 10 anos. Qual o seu patrono? O meu patrono é Monteiro Lobato. Eu me inspirei em Monteiro Lobato porque desde pequeno a gente, quando eu era pequeno, eu via o Sítio do Capão Amarelo, que era uma série, né, televisiva que foi inspirada em contos de Monteiro Lobato, de histórias fantásticas que ele ouvia, ele foi juntando e juntou com o folclore brasileiro e criou também o Sítio do Capão Amarelo com os personagens que a gente conhece. E depois eles fizeram outras edições, etc. e tal. E hoje não existe mais o Sítio do Capão Amarelo. Existe um lugar lá na Pedra de Guaratiba que tem o nome de Antigo Sítio do Capão Amarelo. O pessoal na época comprou esses direitos, né? E colocou Antigo Sítio do Capão Amarelo para poder ter exposições, pessoas visitarem. E lá você pode passear, levar a sua escola, levar a sua família, fazer contação de histórias, é muito interessante. Lá na Pedra de Guaratiba, na Avenida Bulemar. E, inclusive, a Academia Itaguense de Letras usa uma frase muito importante do Monteiro Lobato, que é o patrono do Antônio José: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Se a nossa juventude estivesse lendo, era mais politizada, era mais aculturada, né? Não seria, como dizem os grandes entendidos, uma geração, perdoe o termo, não é meu, analfabetos funcionais. Porque mal leem, pouco leem, nada leem. Nós temos aqui menos de 2 livros per capita na leitura dos brasileiros, enquanto países como Itália, Japão, passam de 20 livros por ano, né? É uma coisa incrível. Então a nossa academia quer realmente fazer com que aqui no nosso município o livro seja uma coisa de verdade, que seja o companheiro de cabeceira de cada jovem, de cada cidadão. Deixa eu falar com a Kira aqui agora. Akira, o que você me fala aí da plenária ou de qualquer uma das instituições que você queira dizer alguma coisa? As três instituições, elas são importantes na cidade, porque, como falei, a gente pega a Caminhaque, ela trabalha com a questão do artesanato na cidade. Sabemos que gera bilhões no mundo inteiro esse tipo de segmento. E não somente isso, a grande maioria são mulheres. E aí acaba entrando na questão da economia circular. Você tira, muitas vezes, pessoas que estão dedicadas ou desempregadas ou também aposentadas, fazendo com que elas se sintam úteis. E, ao mesmo tempo, elas movem a economia, é um bem exterior, mas também um bem interior, porque assim acaba tendo um rendimento que acaba mesmo ajudando a família. A IEL, sua vez, como já foi dito, ela tem esse propósito principal de quê? Levar uma leitura que está em decadência. Ou seja, hoje nós temos as redes sociais que, sim, aumentou a quantidade de pessoas com contatos com tiras. Então, como o seu professor falou, as pessoas não estão com o costume de ler muitos livros, mas sim a questão das pequenas tiras que são colocadas. E aí vem um grande problema. Quais são essas tiras? Por exemplo, recentemente, na China, agora para ser influencer, tem que ter curso superior. A China proibiu que as pessoas que não tivessem esse curso superior pudessem agora ser influencer. Por quê? Porque nós estávamos tendo pessoas que, infelizmente, não tinham a base para estar falando certo tipo de fatores, principalmente com uma população carente, não somente de informações, também carente de atenção. E a questão da plenária, como também foi dito, são as políticas públicas. Nós temos a base legal e que a população necessita, sim, dos seus direitos assegurados. E se, por acaso, existe essas três instituições, por que deixou, em algum momento,
o poder público de fazer aquilo que é ordenado exclusivamente para ele. Então, a plenária, ela nasce a partir dessa visão, dessa importância. Então, hoje, nós temos desenvolvido muitos projetos aqui, entendeu? A partir de pessoas que vêm de forma voluntária, para que a gente possa levar luz a essas pessoas. Então, a ideia do podcast é isso mesmo, a gente trazer aqui, e é uma coisa interessante, né, que se já baseando na lei da China, aqui as pessoas têm um nível, sim, qualificado para estar levando as informações para vocês, porque hoje nós sabemos que tudo que nós falamos, as pessoas que acabam vendo vai lá e vai divulgar, vai no ChatGPT, vai ver realmente se o que está sendo dito é verdade. E nós, como representantes de instituições que têm esse viés de levar as informações corretas para a população, nós não podemos também abrir mão dessa base intelectual para não cair no mal, como o senhor acabou de dizer, o analfabetismo funcional. Então, a gente quer ser esse exemplo para vocês. Voltar ao Antony um pouquinho, antes de chegar na Maria da Conceição. Antony, você tem 2 livros escritos. Um é o Gatinho Bombom, dirigido para crianças, um livro muito bonito, de formação, está sendo bastante difundido, e tem outro de autoajuda. Eu tenho, como o senhor falou, eu tenho esses 2 livros escritos, As Aventuras do Gatinho Bombom, que é o livro de Infanto Juvenil. Inclusive, há pouco tempo nós fomos a PAI, né? Isso aí. Fomos eu, o senhor, a Célia, a Cristiane. Contação de história do Gatinho Bombom, foi interessante. Até o doutor Pedro participou da roda lá, né? Da roda. Dancei com o Gatinho Bombom, não foi fácil. Porque vamos fazer essa parceria. Então, a gente, sempre que possível, a gente procura fazer essa parceria com as instituições, com as crianças e com as escolas. Depois também o doutor Pedro deve falar aí sobre o projeto Vivo nas Escolas futuramente. Então é interessante que a gente faça essa parceria com essas instituições. E eu faço contação de histórias, se quiser a gente pode convidar para levar o Gatinho Bombom, para a gente apresentar o Gatinho Bombom, o Neto, tal, os fantoches, etc. E esse livro eu tenho estoque ainda. Se você quiser, você pode procurar. E esse livro ele é didático, né? Ele tem ilustrações para as crianças que estão aprendendo a ler, ouvindo história dos seus pais, através da leitura do livro, pintarem ali. É um livro didático, a criança exercita a coordenação motora, é um livro atraente, acredito que para todas as faixas etárias, não só para crianças de 7 a 12. E tem Seja um Empreendedor de Sucesso em todas as áreas de sua vida, que eu relancei na Bienal do livro esse ano, lá com a editora Publix. Então é um livro interessante e até a sugestão da Conceição, ela falou, por que você não divulga mais o livro? Então eu tive ideia, eu nunca tinha participado de uma Bienal, falei, vou aproveitar a Bienal e vou relançar o livro lá, porque é um livro importante, interessantíssimo. Seria uma republicação do FIS, que é um livro que fala não de empreendedorismo técnico, mas de empreendedorismo em todas as áreas de sua vida, seja no casamento, seja num grupo, seja na sociedade, etc. Muito bem, Antônio. Eu queria voltar aqui o Akira antes de ir na Conceição. Vou daqui a pouquinho chamar a Maria da Conceição. O Akira, ele é responsável pelo lançamento aqui, que foi de grande sucesso no ocasião do Miss Baixada. E com esse projeto nós atingimos todos os conselhos comunitários do município. Foi uma festa grandiosa, realmente. Akira, além disso, é professor de educação física, de yoga, de taekwondo. Ele, enfim, esse rapaz aqui é 1001 instrumentos. E é o nosso responsável pela parte de mídia aqui das 3 instituições. Alguma coisa sobre isso, Akira? Então, eu conheço o seu Pedro em 2009, né, que tem a questão da ideia sobre o fechado, e o projeto é feito em 2010. Então, foi uma visão
feito pela Patrícia, que era a organizadora desse evento, que atingiu 13 municípios da Baixada Fluminense, que ela tinha a visão de trazer a beleza que a Baixada tinha, porque ela só era vista nos canais de televisão por meio da violência. E ela teve a ideia de mostrar que não era somente isso. Qual era a melhor forma? Por meio da beleza, que seria por meio dessas meninas. E com isso, não somente era uma questão de desfile, mas também falar um pouco sobre a história daquela cidade. E aqui em Itaguaí não foi diferente. Então, a plenária, na época, 2010, acabou abraçando a ideia e onde que nós fizemos com alguns conselhos. E com isso, nós também levamos para... Era televisionado pela Rede Record. Se você entra aí hoje no YouTube e botar Miss Baixada de Itaguaí, você vai ver a agenda encontro Wagner Montes, né? Estava vivo, ele que fez essa transmissão. E aí, depois disso, a gente teve alguns trabalhos. Por exemplo, reformamos aqui o espaço, né? Ele tinha sido cedido para a plenária. Ele, felizmente, estava sem questões de luz, estava tudo fechado. Então, com dinheiro do bolso, com as próprias mãos, reformamos praticamente o local. E aí, o seu Pedro começou a ter ideia das ações sociais, que eram, eu sei como social, então de 100 a 150 pessoas aqui. Aí fazia manicure, pedicure, era cabeleireiro. E aí ele me deu a oportunidade de colocar aqui a questão inicial da saúde. A gente fazia uma derivação com as pessoas que estão no seu INC para que ela não aparecer. Mas infelizmente veio a Covid, que acabou atingindo e até diminuindo isso. Após que o vídeo nós voltamos de novo a fazer esses trabalhos. E é interessante que eu tinha um poema que há muitos anos, foi em 1998, que eu fiz um poema e ele estava guardado com uma grande amiga da época da escola do ensino médio. E depois ela tinha falado comigo que tinha isso. E aí eu tinha postado, já tinha esquecido. Foi antes que o Pedro chegou e falou comigo, falou assim, se eu teria alguma coisa. Eu falei, opa, eu tenho, e me lembrei desse poema, e a partir disso acabou fazendo muito sentido. E uma das obras que eu posso dizer, que eu comecei a fazer, foi um papel A4, com 2 divisões, história em quadrinho. Hoje vocês veem muita história em quadrinho que está sendo colocada no Instagram, mas eu comecei a fazer isso para levar para as pessoas. E o meu primeiro foi Jesus Cristo, exemplo de vida saudável. Então eu peguei toda a vida de Jesus, a forma que ele caminhava, a forma que se alimentava, e fiz uma pequena brochura ali, e aí eu comecei a entregar para algumas pessoas. Então, a partir disso, a gente começou a caminhar junto, e sim, a gente tem desenvolvido muitos projetos, e que ainda está para mim. E você pode falar melhor. Esse é o nosso Akira. Né? E vamos tocando, como vocês veem, são pessoas entusiastas que estão fazendo por onde para ajudar nas políticas sociais do nosso município. Né? E eu queria agora falar da dona Maria da Conceição, professora Maria da Conceição. Eu tenho um carinho especial por ela, porque eu dou aula aqui na plenária de contabilidade, sou contador também, e português, preparatório para o Enem. Então, em época do Enem, temos diversos cursos aqui. Num desses, há uns anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, apareceu uma aluna, Maria da Conceição, sentou no meio dos outros, e eu comecei a usar os critérios próprios para o Enem, e tinha alguma certa dificuldade, que a maioria das pessoas tiveram um mau nível médio, né? Então era complicado, eu tinha que voltar no início para ensinar até a escrever, para poder depois passar para a redação e para o curso do Enem. Mas havia uma aluna que se destacou. Quando eu pedi que cada um apresentasse um trecho, alguma coisa escrita, a maioria fez 5 linhas, 6 linhas, muito mal escritas. E a Maria da Conceição me apresentou um poema. Meu Deus, eu quando li aquele poema, eu fiz a turma para cá, eu quero ler para vocês. Aí ele disse, olha, eu gostaria muito de ser o autor desse poema, poder assinar aqui embaixo, porque isso é maravilhoso. E é da nossa aluna Maria da Conceição. Com o passar do tempo, a dona Maria da Conceição se apresentou com mais calma, humildemente,
professora de português, literatura, professora de espanhol, e de lá para cá não largamos mais a Maria da Conceição. A nossa bibliotecária está sempre conosco, nos ajudou a fundar a Academia de Letras. E eu passo a palavra à Maria da Conceição agora. Ele sempre me deixando tímida e assim emocionada, né? Porque não é um elogio qualquer, é um elogio que transmuta, né? Eleva. Mas, então, eu conheci o seu Pedro no ano de 2018, se não me engano. E de lá para cá, né, tem sido, assim, uma maravilha lidar com ele, com as pessoas. Nós fundamos, então, a academia juntos. E eu escolhi o patrono Lima Barreto, e vai de encontro, né, assim, com a minha vida também, né? Aquela coisa de medo, de estrago. E eu me identifiquei muito com ele, né? Ele é um grande jornalista, sofreu também as torturas. E então eu me encontrei assim com ele, e escolhi para ser meu patrão. E é um orgulho fazer parte assim, da Academia de Letras. E o que eu quero ver a academia crescer. Eu quero ver a academia no topo. Por isso, convido a quem possa interessar, quem gosta de ler, quem gosta de literatura e que ama a literatura, que, por favor, compareçam. Temos a biblioteca aqui. Eu estou à disposição para orientar, falar o que for preciso, ajudar em textos. Não deixem de vir. Venham, participem conosco das rodas de conversa, rodas de poesia. Estejam aqui conosco. No mais, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Pedro e a Kira, a Antônia, presente. Obrigada pela força. Nós é que agradecemos a você, professora, pela sua presença, muito nos dignifica e dignifica a literatura, tenho certeza. E eu queria só complementando, as 3 instituições estão sediadas aqui na General Bocaiúva 229, o antigo posto de saúde ao lado da Agência de Correios e Telégrafos. Esse prédio é do Estado e nos foi cedido graciosamente, né, tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura, há 10 anos atrás, e aqui mantemos todas as nossas atividades. Quaisquer informações maiores, venham aqui nos conhecer. Né? A nossa secretaria está sempre aqui funcionando. Vocês vão encontrar a Cristiane Serafim, vão encontrar a Maria da Conceição, a mim, o Antony, a Célia, o Akira e outros mais que estão sempre aqui nos ajudando. Como todos falaram do seu patrono, eu queria entrar rapidamente no meu patrono antes de seguirmos adiante, mesmo porque o podcast não pode ser muito longo. E vocês já viram, se nós dermos corda a esse grupo, vai chegar a anoitecer e estamos aqui ainda conversando. Então vamos agora até ser mais breves, vou pedir aos colegas de mesa para abreviarmos ao máximo, para podermos levar os assuntos até o fim. Falando sobre o meu patrono, eu escolhi também um patrono para ser, já que eu sou membro da Academia Itaguaense de Letras. O meu patrono chama-se Tomás Lodge, ele morreu mais ou menos há 15 anos atrás. Eu tenho uma grande admiração por ele, porque ele é um autodidata. Eu comparava muito com Machado de Assis. Ele é um expert em filosofia, em teologia, em literatura, em política e, sobretudo, um cristão católico de mão cheia. Eu sou fruto dessa bênção que foi esse escritor como meu patrono, que é nada mais, nada menos que meu pai, Tomás Lodge. Tenho muito orgulho em falar dele e tê-lo colocado como meu patrono. Deixou 7 livros escritos. É um homem que tem um profundo conhecimento da história do Brasil e da história do cristianismo do Brasil. Na década de 70, quando fez o primeiro livro, chamado Vadimecum, do Combatente de Cristo, ele queria criar um manual de orientação para que o cristão se colocasse diante da sociedade, vendo os perigos que corria, principalmente com o capitalismo selvagem e com o comunismo crescente. Ele foi um profeta. Esse livro, escrito na década de 70, veio provar que tudo o que ele dizia naquela época ia se realizar. E o último livro dele,
que foi Brasil, acorda, tu és a terra de Santa Cruz, é uma sacudida, porque nós temos tempo ainda de mudar o que está acontecendo com o Brasil. Precisamos de uma formação autêntica cristã, de ver uma democracia plena, né, baseada na educação, na cultura e no cristianismo, que é a base da sociedade ocidental. Terminado isso, vamos então entrar no outro aspecto. Nós, com essas 3 instituições, nós planejamos o quê? Levar as políticas sociais ao nosso povo. Cursos para a educação profissional, assistência social, realizamos de 2 em 2 meses. Vários serviços são oferecidos gratuitamente, né? Com a ajuda de algumas secretarias do município, é bom se falar. Temos a Secretaria de Água que nos ajuda sempre com a agricultura, como saúde, como ordem pública, educação e cultura, e com isso damos vários serviços à população. Além disso, nós temos ação social, ou melhor, nós temos atendimento social a famílias carentes, com distribuição de alimentos que fazemos periodicamente. Aliás, aqui atrás está um banner onde nós estamos convocando as pessoas a começar a trabalhar para o Natal Solidário. Precisamos de doações de alimentos não perecíveis, de roupas, de calçados, de brinquedos. Por favor, o que vocês têm em casa sobrando, o que não lhes faz muita falta, tragam para cá, porque para muitas famílias carentes, para elas, faz uma falta muito grande. Contamos desde já com a ajuda de vocês para que haja um Natal excelente para o nosso povo. E a Cooperativa de Artesãos criou uma nova geração de renda e emprego, como a Kira falou aqui, né? As mulheres, principalmente, os aposentados, aposentadas, criaram um novo meio de renda, de aumentar a receita caseira e transformaram esse conteúdo artesanal, que é uma cultura milenar, em alguma coisa presente nos nossos dias. Toda primeira sexta-feira e última sexta-feira do mês, no Calçadão, temos lá o encontro dos artesãos de Itaguaí com a Camiac, também com a Academia de Letras, onde tudo isso é oferecido ao povo, né? É um trabalho da academia que veio da plenária, e a nossa Academia de Letras completa esse trabalho em prol da cultura, da literatura e da formação intelectual, cultural e moral de nossa juventude. Mas não pensem que tudo são flores. Temos muitas dificuldades. Então, é sobre essas dificuldades que queremos falar um pouco com vocês. E gostaria da opinião de cada um dos participantes, sempre dizendo que agora vamos ter que restringir ao máximo, porque estamos chegando ao fim do nosso período do podcast. Ok? Então, quais as dificuldades, Antônio, em termos de Academia de Letras, quais as dificuldades maiores que você acha que estamos encontrando? A maior dificuldade que nós estamos encontrando agora é a falta de colaboradores. Então, eu quero aproveitar para finalizar a minha fala nesse podcast, aproveitar e convidar você que está nos assistindo nesse podcast a vir conhecer aqui a nossa sede, que está no endereço que o Dr. Pedro já citou, e também fazer parte da nossa Academia Itaguaense de Letras, porque nós temos muitos projetos pela frente, inclusive um projeto que já temos andamento da iniciamos, e precisamos muito de você para que esse projeto realmente se concretize. Obrigado pela sua participação, compreensão, pelo seu apoio. Nós estamos com um projeto que é o livro das escolas, né? Temos o projeto do jovem escritor, né? Inclusive lançamos no mês passado o projeto, o concurso literário para jovens, né? Temos o pontapé inicial aí e pretendemos continuar fazendo esse concurso para jovens escritores. Se você quiser participar, futuramente nós vamos abrir novamente as inscrições. E se preparem, temos um mega projeto que vai acontecer no Pátio Mix no ano que vem. É um mega projeto realmente em torno de literatura que vai atrair não só o município de Itaguaí, mas os demais municípios e todo o estado. Preparem-se que é algo grandioso que vai acontecer. É por isso que eu convidei você que é escritor, você que também não é escritor, mas é professor, que gosta da literatura, gosta do livro, gosta da cultura, e venha participar com a gente, fazer parte dessa equipe, como nosso colaborador, que a sua ajuda vai ser muito fundamental para a gente. Muito bem. Meu amigo Akira, Leandro Akira,
dentro da plenária, com as atividades que nós temos, você enxerga algumas dificuldades grandes que temos tido para executar nossos projetos? Sim, porque o que acontece? As pessoas, eu posso até fazer uma reflexão, antigamente, até na própria formação da plenária, ela tinha necessidade de ter uma grande quantidade de pessoas, até mesmo pela quantidade que deveria ser atendido. E é, como o senhor falou, 2007, a cidade ainda estava sentindo um pouco o que era a questão da industrialização, principalmente de empregados vindo do Nordeste. Então, naquela época ainda a gente tinha uma grande quantidade de pessoas que ainda precisavam das políticas sociais. Conforme parece que houve um aumento da questão até financeira das famílias, e muitas delas começaram ali, principalmente escolas particulares, pagar plano de saúde e diminuir um pouco essa necessidade dos programas sociais. A gente começou também a ter, como o próprio Antônio falou, aqui sobre a questão chamada, pessoas que gostariam de fazer parte de serem voluntários. Uma vez que a necessidade, hoje, de repente, não pode bater para quem não precisa, mas nós vivemos um país que, há poucos anos, 2020, ricos acabaram até quebrando por causa da pandemia. E aí tiveram que necessitar, né, do próprio Bolsa Brasil. Então, sim, a gente acaba tendo a dificuldade hoje, principalmente dessa falta das pessoas virem ter esse apoio, na questão solidária, e também até mesmo entender que a plenária é um bem para a nossa cidade. E que não somente as pessoas que possam serem voluntárias, mas também a visão de muitas vezes algumas pessoas que fazem parte da própria política que sim, sentar conosco, conversar, para tirar dúvida e até compartilhar, seria de bom tamanho. Muito bem, então você, como eu também penso, nós pensamos aqui, precisamos acordar um pouco nossas lideranças civis, comunitárias. A plenária está aqui com uma gama enorme de serviços a serem executados, mas nós precisamos de ajuda. Despertar nas pessoas que estão nos ouvindo nesse instante a vontade de ajudar. Precisamos de instrutores, professores. Você tem uma profissão, você quer ensinar os demais, vem aqui, vamos formar um grupinho para você ensinar a sua profissão. Você vai estar ensinando pessoas a ter sua renda própria, poder manter sua família com dignidade, não ficar dependendo a vida inteira de Bolsa Família, de socorro, de migalhas. O nosso povo precisa aprender a viver às suas próprias custas, com o seu próprio trabalho. Isso dignifica o ser humano. Então, você que tem a sua profissão, seja qual for, a mais humilde, a mais simples que for, vem aqui oferecer seus trabalhos, vem ajudar um pouco, porque isso nos dignifica diante da comunidade e muito mais diante de Deus, né? Porque sobre toda a nossa cultura, nosso conhecimento e até nossos bens pesa uma hipoteca social. Nós precisamos servir aqueles que precisam de nós. Então, fica aqui o apelo baseado no que a Kira falou, e nós precisamos de mais pessoas, mais voluntários para nos ajudar nas 3 instituições. Ok? Então, vamos agora passar para a nossa amiga professora Maria da Conceição. Quais as dificuldades que você enxerga, Conceição, em termos de realização, não só para a plenária, mas também para a academia, quanto para a cooperativa? O que você acha que é preciso para despertar nas pessoas a vontade de colaborar? Eu vejo nas pessoas, naturalmente é o tempo. O tempo, né, é o inimigo de muitas coisas. E ninguém tem tempo para nada. Estão voltados para o trabalho, voltados para algumas outras coisas, alguns compromissos, e a literatura, a leitura fica de lado. Então, esse é o ponto. O tempo, nós precisamos criar o tempo. Se nós não corrermos
não consultar o nosso psico e não corrermos atrás desse tempo, nós vamos continuar sem ter esse tempo. Porque tempo, ele flui, ele passa. Nós podemos tirar 1 horinha do nosso dia, 15 minutos. Eu sempre falo para as pessoas que as pessoas dizem para mim, eu não consigo ler. Se eu começo a ler, me dá sono. Então eu ensino sempre um exercício que diz. Pegue um livro, pegue um papel, pegue qualquer coisa e leia uma frase. Quando você chegar no final daquela frase, você vai se interessar para saber o que vem depois daquela frase ou daquela palavra que te encantou mais. E você cansou, no dia seguinte você pega, leia 2. No outro dia, 3, e aí daqui a pouco você está lendo um livro. Então venham, por favor, venham nos ajudar, venham colaborar. Eu estou aqui na biblioteca, tá? E me proponho, sou voluntária aqui já há 4 anos, e me proponho a ajudar quem quer que queira. Também aproveito para fazer o convite a vocês a aprender uma língua estrangeira, no caso o espanhol, né? Venham aprender. O espanhol é uma língua muito bonita, muito bem falada. Então, venham ter noção do que é essa língua. Muito obrigada. E eu pegando até o gancho da professora, venham aprender português. Vocês pensam que sabem português? É uma das línguas mais difíceis do mundo. Uma palavra tem 3, 4, 5 significados, dependendo da acentuação dela, né? Do contexto mesmo. Então, nós temos aqui as aulas de português, aulas de espanhol. Queremos voltar com as aulas de inglês, mas por incrível que pareça, estamos precisando de alunos também. Né? Estamos de coração aberto, de portas abertas, pedindo alunos e pedindo também colaboradores para que nós possamos fazer isso aí. Minha gente, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Então eu queria só lembrar vocês que vamos voltar de 15 em 15 dias. Avisaremos em tempo, publicaremos o dia do próximo podcast. Esse vai ser noticiado, colocado à disposição de todos durante algum tempo. Mas queria que vocês entendessem o que nos move. Nós não somos movidos por interesse pecuniário, não ganhamos nada. Muito ao contrário, nós gastamos. Às vezes temos que tirar do nosso bolso, e muitas vezes, né, poucas vezes não, para pagar uma despesa, para comprar alguma coisa, para melhorar uma matéria de ensino, né? Enfim, nós não ganhamos nada. Tem gente que pensa, esses estão aí porque estão ganhando uma nota, uma fábula. Engano de vocês. Não ganhamos. Nós queremos ganhar daquele que está ali em cima. Daquele sim, queremos ganhar. Tudo que nós fazemos aqui é um investimento. Para nós que temos uma formação cristã, é a base da formação do Ocidente, né? A formação cristã, nós sabemos que nada nesse mundo que nós fazemos de bem é deixado sem recompensa. Acredito firmemente em que Deus é o grande Pai, Ele olha para todos nós, e um copinho d'água que você der para ajudar alguém, que você der por amor, já tem recompensa. Não vamos fazer em busca de recompensa, vamos fazer pela nossa boa vontade, pelo nosso amor, nossa doação, mas tenhamos certeza de que nós estamos sendo assistidos. Se não formos aplaudidos de pé pelas pessoas aqui embaixo, Deus, sem dúvida nenhuma, estará de pé aplaudindo a cada um de vocês que vem aqui nos ajudar nessa tarefa tão maravilhosa, tão bonita, que é servir ao nosso povo, principalmente o povo mais carente, né? O povo que mais precisa. Essa é a missão da plenária dos conselhos comunitários. Essa é a missão da Academia Itaguaense de Letras, Confraria Literária. Essa é a missão da CAMIAC, a Cooperativa dos Artesãos. Eu dou a palavra agora, começar do Antônio para as suas despedidas, encerrando o nosso podcast e convidando vocês para daqui a 15 dias, em dia que lhe indicaremos logo a seguir, ao nosso próximo podcast. Esse já será ao vivo. Antônio, por favor. Se você quiser conhecer a Academia Itaguaense de Letras, convido você a visitar nosso Instagram, que é a Academia Itaguaense de Letras, e também o Facebook, Academia Itaguaense de Letras. E temos também um blog,
que é a Academia Itagorense de Letras.blogspot.com, para você conhecer melhor o nosso trabalho e divulgar, compartilhar com a sua rede social. Obrigado. Akira. Então, se vocês também quiserem conhecer um pouco mais sobre a plenária, pode acessar as redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, Plenária dos Conselhos. E lá vai estar tendo algumas publicidades nossas, até mesmo para vocês saberem os cursos que nós temos, os dias que estamos aqui, tá? Como já foi dito, vocês todos serão bem-vindos. E qualquer dúvida, só mandar uma mensagem ou vir aqui tirar uma dúvida para a gente. Muito obrigado, Akira. Professora. Já que nós falamos tanto de literatura, né, de poesias, então eu vou encerrar aqui, com a permissão do Dr. Pedro e dos meus amigos aqui, uma poesia. Essa poesia é de minha autoria. No encontro casual, um abraço apertado, um coração acelerado, um respiro de saudade, um lábio úmido, um beijo morno, um gosto de desejo. Nos olhos brilhantes, lá no fundo se vê o amor. No perfume clássico, cheirando a madeira, a embriaguez dos sentidos. Confunde a coerência, num desalinho estremece a estrutura. Viaja no tempo, estreitando o amor. Numa nuvem se desfaz em gotas de algodão, suavemente transportada, seguindo o tempo que não para, mesmo sendo o abraço eterno que se desfaz num segundo, sem que os olhos se encontrem, um abraço se desfaz. No coração, já no compasso manso, a esperança branda, a vontade de ganhar um novo abraço, num cheiro clássico amadeirado, num coração já manso, dentro do compasso, a estrutura se refaz num abraço, a esperança de um novo abraço. Muito bem. Maneira bonita de terminarmos o nosso podcast com a poesia de nossa poetisa, professora Maria da Conceição. Eu vou também me despedindo de vocês, dizendo a vocês que eu faço uma crônica diária que eu publico no Face. Aqueles que quiserem nos acompanhar, falo muito da academia, da plenária, da cooperativa. É só procurar no Face Pedro Lodge. Teria imenso prazer de recebê-los como amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos continuar servindo ao nosso município com esse amor e esse carinho e tendo de vocês o apoio que nós tanto precisamos. Uma boa tarde. Fiquem na paz de Deus. Obrigada.